Sejam todos muito bem-vindos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast, A Hora do Lucro. O programa hoje está sendo transmitido direto de Brasília, da capital federal, e hoje nós vamos conversar sobre um tema que muitas vezes é motivo de dificuldade. Na verdade, é uma dificuldade, né? Por que está cada vez mais difícil realmente ter lucro com pecuária de corte? Por que essa situação cada vez está mais difícil ter lucro com gado no coxo? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje, direto de Brasília. E eu quero começar esse programa aqui, inclusive fazendo um disclaimer, mas não antes de me apresentar. Talvez você seja novo aqui no perfil ou esteja acompanhando a gente pelo YouTube aqui novo. Eu sou Marcelo Souza, sou médico veterinário e eu ajudo produtores a ter lucro de 500 a R$ 1.000 com confinamento, com engorda feita no coxo de uma forma simples, mesmo começando do zero. Então você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então hoje nós vamos conversar sobre isso. Por que está realmente cada vez mais difícil ter lucro, ter resultado positivo no coxo, com engorda no coxo, com pecuária de corte. Esse programa tem o objetivo de trazer informações de forma gratuita, periódica. Vamos que vamos então. O tema de hoje ele traz uma dificuldade e, na verdade, essa não é só uma dificuldade, né? São vários fatores que têm gerado uma certa dificuldade e que é constante, ou melhor, crescente na pecuária. A gente tem visto aí a realidade do produtor, que realmente está cada vez mais difícil fechar positivo. Tem alguns fatores, alguns motivos que levam a isso. Por isso, se você está chegando por aqui, se você quer realmente ficar antenado, ficar sabendo tudo que a gente faz aqui, aproveita e me segue aqui no perfil para você receber todas as vezes que a gente entrar online, ok? Porque se você está me seguindo, você vai ser avisado que eu entrei online. Se você está pelo YouTube, você se inscreve no canal, toca o sininho lá, porque aí toda vez que eu entrar online, você vai saber também. Então, vamos começar essa conversa de evolução, e eu gosto muito de trazer o exemplo, na verdade, da agricultura aqui com a gente, porque, veja, o nosso país é um celeiro e a gente vê o tanto que a agricultura realmente tem evoluído e alguns fatores que tornam aí o nosso segmento um pouco mais complicado. E pessoal, quem foi no AgriShow esse ano viu um show de tecnologia. E a gente sabe que a agricultura tem feito isso e outros segmentos também no mundo inteiro. Tudo vem evoluindo, evoluindo. Mas Marcelo, e a carne? Por que a carne está tão difícil? Está cada vez mais difícil? O que está acontecendo com o mercado? É o mercado? Não é o mercado? É a característica do produto em si? É o mercado? O que acontece? Se todos os setores evoluíram, a agricultura evoluiu e a pecuária também está evoluindo. E realmente essa evolução que já aconteceu na agricultura está acontecendo na pecuária, apesar da grande maioria das fazendas por esse Brasil seguir o formato tradicional, o formato convencional ainda, e ainda não enxergar um caminho para traçar uma melhoria, ou seja, vendo uma pecuária que já funcionou e uma pecuária que foi muito importante para o desenvolvimento do Brasil, pecuária extensiva que desbravou esse centro-oeste aqui de Deus, essa área maravilhosa, essa produção que veio para o Cerrado, para o centro-oeste, lá para o norte do Brasil. Então, tudo que aconteceu com a pecuária é louvável e funcionou. A pecuária extensiva, graças aos empreendedores, que eu gosto de chamar até, essa turma aí é um corajoso, mesmo empreendedor macanudo, é um termo que eu gosto muito, que veio, desbravou esse centro-oeste. E aí, com o passar do tempo, as fazendas foram perdendo valor e perdendo capacidade de suporte das pastagens, porque da forma como era feito antes, o boi demorava 4, 5 anos para ficar pronto e estava tudo certo. E hoje a situação é essa, para recuperar essas pastagens, Marcelo, de onde você quer que eu tire dinheiro? Do jeito que está o mercado hoje, de onde você quer que eu tire dinheiro para recuperar a pastagem hoje, para reconstruir uma fazenda hoje? Realmente não é barato. Ainda mais se for lá no Nortão, ainda mais se o mato, se a Juquira tomou conta, certo? Realmente é mais difícil. E muitas fazendas estão nessa situação e não enxergam um caminho aí para fazer. Por que a gente traz a engorda nesse momento, nesse canal, especificamente, exclusivamente? Por que eu falo que a engorda pode ser feita de uma forma mais simples que o convencional? Por que isso é possível? Por que começar com engorda para você que talvez ainda não engorde? Ou por que mudar alguma coisa no seu sistema de engorda que já é bom, que já funciona, que já gera receita aí para sua propriedade? Por que pode ser necessário hoje? Ou começar com engorda quem não engorda e quem já engorda, otimizar o que já faz. Pode ser necessário porque a carne ela se enquadra numa categoria que a gente chama de commodity. O que é commodity? É um produto que perde valor com o passar do tempo. Ou seja, vai ficando mais difícil ter margem de lucro. Por isso, começar a engordar na fazenda pode ser uma possibilidade desde que feita de uma forma mais simples que funciona. E quem está com o gado já no coxo, quem já engorda há muito tempo, importante olhar possibilidades de melhorar o sistema. Uma vez eu ouvi uma coisa de um professor que me marcou um pouco, sabe? Eu estava na Exalc, em Piracicaba, que é uma faculdade bem bacana, e esse professor falou assim: Marcelo, quando a gente erra na lavoura, a gente erra uma vez só. Porque um erro na lavoura pode acabar com o produtor. A pecuária, ela sofre com as pequenas mortes que a gente não percebe e que vai passando o tempo e que vai tirando um pouquinho de resultado em alguns ciclos ou então em vários ciclos. E por isso, a hora que o número está na mão,
pode já fazer um bom tempo, que já vem, na verdade, perdendo valor, perdendo lucro, perdendo possibilidade de lucro. E onde estão essas pequenas mortes? Quais são esses pequenos erros que podem minar dinheiro da engorda? Você que está chegando aqui agora, você que já me acompanha, pega um papel e uma caneta, porque eu vou dizer algumas coisas aqui que você pode aplicar de imediato aí na sua engorda. Você pode fazer agora aí na sua propriedade. Eu vou dizer alguns motivos que realmente diminuem o ganho de peso, que é um primeiro indicador, só um primeiro indicador. Talvez você tenha aí outros indicadores na fazenda, show de bola, se você tiver uma gestão mais na ponta do lápis, e isso é um ponto importante, nós vamos falar um pouquinho no final. Mas agora eu vou dizer algumas coisas que realmente impactam de forma importante. E a primeira delas, eu não poderia deixar de falar, que é o controle de fornecimento de matéria seca, o controle diário de fornecimento de matéria seca. E tem técnico que fala assim, Marcelo, mas você está de brincadeira que eu vou conseguir tempo todo dia para fazer a análise de matéria seca. E se você quer saber mesmo, Marcelo, eu não acho que isso influencia tanto. O fulano engorda 10 mil boi e não faz análise todo dia. O ciclano engorda 5 mil boi e não faz análise a cada 15 dias. Outro dia eu escutei uma história assim, Marcelo, lá na fazenda X, eles falaram que quando eles começaram a medir a matéria seca todo dia, o resultado piorou. Eu falei, não, pera lá. Quando eles começaram a ajustar, piorou. Então tem várias crenças que a gente chama de limitantes, que são detalhes. Marcelo, mas isso é uma chatice controlar, fazer análise de matéria seca todo dia toma um tempo absurdo. Pode ser que exista uma forma de alimentar o gado, e aliás, pode ser não, existe uma forma de alimentar o gado que você não precisa fazer isso. Mas quem faz hoje o confinamento e não mede matéria seca, pode estar um dia colocando um pouquinho mais do que precisava, outro dia um pouco menos, de ingredientes que têm variação na umidade, ingredientes que são úmidos. E veja, são muitas coisas que são feitas realmente numa operação de confinamento e elas são sequenciais. Marcela, não é fácil. Não é fácil quando você tem, por exemplo, um resíduo que tem muita água, um outro que tem muita água, você está mexendo com muita coisa úmida ali na dieta. E se você não consegue controlar isso, então por que lá na granja o frango tem 45 dias para sair? Se for 44 ou 50, vocês me corrijam, porque eu só entendo de boi, ok? Mas se o frango tem 45 dias para ficar pronto, por que se não tem nenhum desafio sanitário ou ambiental climático, por exemplo, se está tudo normalmente controlado, numa granja que tem um ambiente controlado, que já é um pouco mais padrão, em 45 dias o lote está pronto, está tudo certo. Essas variações não acontecem lá, porque lá a ração é seca, lá não tem variação de fornecimento de matéria seca diário. Então esse é um ponto que realmente dificulta a operação de engorda. E é um ponto que impossibilita até que propriedades que ainda não engordam cheguem a um resultado positivo com engorda. Mas, Marcelo, não é só isso. Para ganhar dinheiro com engorda, não é só saber medir matéria seca. Realmente não é. Tem outros fatores importantes. Marcelo, mas além de tudo ainda tem a negociação. Realmente, sim, existe a negociação, que é um outro ponto muito importante também. A negociação é importante. O que eu estou dizendo aqui hoje são alguns pontos que realmente impactam negativamente na sua engorda, que já acontece hoje e que talvez você ainda não tenha prestado atenção. E talvez você está olhando no curto prazo e não está olhando daqui a 10 anos. E não vou nem falar 10, vou falar daqui a 2 anos, onde a gente vai estar numa fase de alta do ciclo pecuário, e aí muita gente vai estar preparado com um padrão de engorda pré-estabelecido, com aquele patamar de objetivo. Ou seja, Marcelo, eu preciso chegar em 1,8 kg por dia, nesse lote, em tantos dias de coxo, eu vou investir tantos reais em comida e a margem da minha operação está, inclusive, meio travada. Então, esse é um dos fatores, um dos fatores que atrapalha ou que impede muitas vezes o lucro no confinamento. Agora eu vou falar, então, primeiro nós falamos aí de variação de matéria seca, certo? Antes de mudar de assunto, eu vou dizer como é que você faz para controlar isso. Faz uma análise de matéria seca dos ingredientes úmidos, da sua silagem, notavelmente, se você trabalha, por exemplo, com casca de laranja, com bagaço de laranja úmido, faz análise de matéria seca do bagaço de laranja. Se você trabalha com cevada, faz análise de matéria seca da cevada para saber a matéria seca certinha da sua dieta. O segundo ponto que pode atrapalhar, que pode influenciar negativamente, é a qualidade da mistura da sua dieta. Veja, nós que somos nutricionistas, a gente tem que estudar, ir lá na Exalc, no RLM da Exalc, ou no Supercrack, ou enfim, em algum software de formulação e fica lá estudando a melhor combinação de ingredientes que de verdade vão levar aquele seu animal a ter um ganho de peso máximo naquele período e te entregar aquele lucro. Essa é a nossa função, nosso dever é isso. Agora, para que o que a gente bolou, é fácil ter ideia aqui, né? Desse lado do telefone, ou do computador, ou do celular, é fácil ter ideia. Quero ver acontecer lá no campo, Marcelo. E eu também quero, eu estou te dizendo isso agora. A diferença do que a formulação faz para o que o boi come pode acontecer no momento da mistura. Problema de mistura de ingredientes. Veja, nem todo mundo tem um equipamento com rotor tombador, por exemplo. Nem todo mundo tem um equipamento que tem um rotor bom. Nem todo mundo obedece uma sequência e um tempo de mistura. Mas pode ser que você já faça isso. Agora, o importante é checar.
checar se realmente isso está correndo certo. Então, esse é um tipo de perda que a gente também não considera. Ah, Marcelo, pelo amor de Deus, ó, bate lá esse vagão 10 minutos, tá bom demais o que eu faço já. Veja, eu tô aqui questionando e botando aí na sua orelha, não é uma pulga não, é uma ideia. Vai dar uma checada, faz isso por você, pelo seu lucro, pelo resultado aí do seu confinamento, porque se a carne está perdendo valor, são pequenos pontos que as grandes empresas chamam de ganhos marginais. Eu trabalhei numa empresa muito grande durante quase 13 anos, e lá dentro a gente era treinado para buscar pequenos pontos de melhoria que, no geral, levavam um resultado de dinheiro muito maior e importante no final do ano. Então, esses são dois fatores. Agora tem um terceiro fator que é muito importante, porque tem alguns fatores que fazem com que aquela mesma comida, aquela mesma dieta, não leve ao mesmo resultado no mesmo tipo de animal. E quem faz ciclo completo entende o que eu estou dizendo aqui, que já tem um padrão de produção de bezerro, já faz isso há um bom tempo, já tem um programa de ATF, um programa de melhoramento genético, na verdade, estabelecido ali na propriedade, já enxerga a propriedade como uma grande empresa e tem um padrão bom de produção de bezerro. E mesmo assim, em alguns momentos, não chega naquele resultado que foi projetado, que foi desenhado. O que será que acontece? O que pode acontecer no meio do caminho aí que um lote realmente não desempenhou bem? E eu vou dizer que, basicamente, são duas coisas. A primeira delas é quando, por algum motivo, aquele alimento estava muito bonito ou normal, estava com uma aparência normal, e aí, no meio daquela correria inteira de uma fazenda que é aquela rotina pesada, a gente já sabe, e foi uma guerra para conseguir fazer aquele silo. Na hora de colher, choveu 10 dias seguidos, não deu para fazer o silo na hora certa. Ou então, Marcelo, esse ano não granou o milho, não deu bom. E é tão lutado, é tão sofrido e muitas vezes é tão até revoltante o que acontece com a situação da indústria, que muitas vezes só o fato de conseguir fazer, completar o silo, para você já foi uma vitória, e é verdade. Mas o que vai acontecer com esse silo, por exemplo, dali para frente? Por quê? Porque o fato de você ter conseguido, de toda a equipe ter lutado e batalhado e conseguido realmente entregar o produto, ter conseguido produzir, deixar ele pronto, não significa que ele vai ter a mesma quantidade de energia, ou seja, a mesma capacidade de levar aqueles animais a desempenharem, a terem o ganho de peso que eles deveriam ter. E veja, você sabe disso, mas realmente é um ponto que às vezes está meio cego aí, passou meio rápido, porque é cerca para fazer, é lote para trocar de pasto, é matéria-prima para comprar, é fornecedor que não entrega, é funcionário que se machuca, é problema, um monte de problema na fazenda. E a partir do momento que você começa a enxergar pontos que você até achava que estava legal, mas enxerga uma capacidade de melhorar para poder realmente fazer um padrão de produção muito parecido com o que acontece na produção de frango, por exemplo. Aí o negócio começa a mudar muito de jogo na sua propriedade. Eu vou dizer o seguinte, várias coisas vão causando essas pequenas mortes na pecuária. Mas uma delas, que também é um pouco presente, é a falta, eu não vou dizer falta de controle, porque você vai falar assim, Marcelo, eu controlo muito bem o meu processo, eu estou aqui na fazenda, eu tenho gerente, ou eu sou meu gerente, eu faço o que eu tenho que fazer aqui, tudo certinho, mas o que eu digo de controle é a maneira, primeiro, os números que você anota, e depois, como você interpreta esses números? Por que a gente tem tanta dúvida de peso ideal? Tem alguns tabus em relação à questão de peso ideal. E veja, tem dois tipos de situações. Eu vou diferenciar. A primeira situação é o seguinte, Marcelo, eu tenho um gado, eu nunca engordei. E não está muito fácil vender gado magro aqui na minha região, seja bezerro, seja garrote, seja vaca. O gado está aí já. Quanto você consegue ter de lucro com esses animais que você tem aí hoje na sua propriedade? Então essa é a primeira pergunta. Por quê? A idade mínima para colocar no coxo não é determinada mais. Antigamente era, isso mudou. Hoje eu coloco novilhinha bezerra de 195 quilos no coxo. Antigamente a gente tinha um conceito, né? Não dá para colocar no coxo bezerro porque não desenvolve, vira boi bolinha, etc, etc, etc. Só que o que aconteceu hoje em dia é o seguinte, o mercado está pedindo um gado mais precoce. Nós estamos num mundo que, por uma série de ideias que nem são verdade, mas que tudo bem, nós estamos nesse universo, nós estamos sendo cobrados por isso, por sustentabilidade. E para a gente é bom, porque isso obriga a gente a ser mais rápido no ciclo, encurtar o ciclo. Então, fazer animais precoces passou a ser quase que uma necessidade da pecuária. Hoje, a gente consegue fazer com que esse animal desempenhe bem, tenha uma curva de crescimento, inclusive. Não tem essa de boi bolinha, é dieta certa ou dieta errada. A gente sabe fazer isso já. Mas o que vai mandar, de verdade, para te dizer a idade mínima, é a sua conta do lucro. Eu tenho uma ferramenta que se chama engordômetro, onde você coloca o peso inicial, coloca todos os fatores que influenciam realmente na conta de lucro daquele gado. Porque às vezes, na sua região, você só vai conseguir matar esse gado, esse garrote, por exemplo, com 18 arrobas ou com 16, depende do que o frigorífico gosta de comprar aí. E para esse gado atingir esse peso, o número de dias de coxo é muito alto. E pode ser que fique caro.
e aí não dá lucro. Isso que eu gosto de ensinar. Então tem duas coisas importantes. A primeira que a gente ensina é a parte técnica, que é legal, que são as dietas. Tem 5, 6 tipos de dietas que funcionam melhor porque elas dão padrão. Mas a segunda parte é entender a oportunidade de ganhar dinheiro ou não, ou de como ganhar dinheiro em cada região, que é diferente. Lá no Sul é diferente, lá no Pará é diferente, lá no Nordeste é diferente, no interior de Minas Gerais é diferente, em São Paulo é diferente. Então são particularidades de situações que levam ao lucro em regiões diferentes do Brasil, ok? Por isso, tem lugares, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, terneiro, tchê. Terneiro que entra leve no coxo, entra leve, sai leve no coxo. Ok? Esse programa ele fica gravado aqui no nosso perfil, então se você gostou do que você aprendeu aqui hoje, você vai lá e aperta o coraçãozinho, gostei. Não é gostou do Marcelo, não, é gostou do que você aprendeu aqui hoje. Por quê? Porque isso ajuda outras pessoas a terem acesso a esse conteúdo também. Se você conhece alguém que está com dificuldade realmente de fechar a conta na fazenda, ou que já engorda gado, que nem engorda gado, ou que já engorda gado, e quer melhorar um pouquinho, sair dos ganhos, sair dos ganhos não, ter ganhos marginais. Você conhece alguém que quer melhorar um pouquinho mais ali, manda esse vídeo para ele, compartilha essa informação, porque assim como isso te ajudou, pode ajudar ele também, ok? E também você pode me mandar ali uma pergunta no direct, como eu posso te ajudar mais hoje, ok? Turma, é isso aí então, grande abraço, fiquem com Deus.